Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal John Master. Para quem não me conhece, eu sou o Jonathan e eu faço vídeos relacionados à programação no SQL Server. Na videoaula, pessoal, eu vou estar trazendo uma sequência de vídeos onde eu vou estar projetando um sistema de controle de despesas. Esse sistema ele vai ser todo definido a partir do banco de dados. Toda a lógica envolvida no sistema vai partir do banco de dados. Então, nesse sentido, tudo que foi visto nas videoaulas anteriores aqui no canal, vão ser colocados na prática para deixar esse sistema funcionando. Muito bacana, não é? Então vou mostrar para vocês aqui, né, qual que seria a finalidade do sistema e quais seriam as opções que a gente vai ter nele também, né? E explicar também como que vai funcionar todo o fluxo de criação, né, até da criação também das telas para a gente ver o sistema funcionando. Então bora lá comigo. Então, o que ele vai ter de funcionalidades? Vai ser possível fazer login no sistema, criar, editar ou excluir despesas, criar, editar ou excluir receitas e também fazer pagamento ou estorno de receitas ou despesas, criar, editar, excluir anotações. Em questões de anotações, eu pretendo fazer uma automação onde o usuário possa estar recebendo via e-mail o que ele definir como anotação, em determinado período, determinado dia e assim por diante. Criar, editar ou excluir contas, nesse caso aqui seria para estar gerenciando como se fosse as contas bancárias ou a própria carteira ou algum investimento que o usuário tiver. E também ter o log de atividades. Esse log de atividades vai ser onde o sistema ele vai todo catalogar o que o usuário fizer. Quando o usuário fizer um cadastro, fizer uma edição de algum registro e assim por diante, o sistema vai deixar tudo ali categorizado para ele ter a ciência de tudo que foi feito. Muito bacana, não é? Iniciando aqui para a parte agora das tabelas que a gente vai estar utilizando nesse projeto. Esse vídeo aqui vai ser relacionado à parte da criação das tabelas, onde eu vou mostrar para vocês lá no Manage Studio, né, qual que foi a estrutura das tabelas que eu criei, quais foram os relacionamentos, né, para deixar aí o sistema íntegro e totalmente funcional. Na parte de usuários, o usuário ele vai poder logar, cadastrar, editar, excluir, pagar ou estornar. Na parte de contas que seriam, né, como eu falei anteriormente, o que gerenciaria onde o usuário tem aplicado, né, as suas finanças, seja uma conta bancária, né, de diversos bancos, seja na carteira, seja investimento, seja um cofre, para ser uma forma bem completa de prover gerenciamento de gastos. Parte de despesas também, onde vai ser possível cadastrar, editar ou excluir. Parte de receitas, também cadastrar, editar ou excluir. As anotações, né, que vão ser onde o usuário ele vai poder colocar lembrete, agendar alguma informação que ele vai poder receber por e-mail, por exemplo. E agora as atividades. As atividades vai guardar tudo que o usuário fizer no sistema, desde cadastros, edições, exclusões, pagamentos, estornos e assim por diante. Em como que vai funcionar o fluxo aqui desse projeto, né, das próximas sequências de videoaulas aí. Primeiramente, a gente vai estar partindo para a parte de criação das tabelas, prosseguindo para a parte das procedures, onde a gente precisa que o sistema ele faça cadastro, edite cadastro, faça exclusão de cadastros e também retorne os dados para a tela do usuário. Na parte agora de telas, finalizando toda a parte do banco de dados, né, a gente vai conseguir testar também as procedures que forem criadas diretamente no banco. Após as procedures estarem prontas, eu vou estar escolhendo uma linguagem de back-end, onde eu vou estar fazendo a criação das telas e fazendo a comunicação com o banco de dados. Você que está vendo o vídeo, se tiver alguma sugestão de qual linguagem de programação eu posso estar escolhendo, caso também, né, eu tenha ciência de saber como programar nessa linguagem, né, vai ser de bom agrado aí, tá bom? Então, pessoal, sem mais demoras, agora a gente vai partir lá para o Manage Studio para a gente poder ver na prática a criação das tabelas. Bora lá comigo. Então, já estou logado aqui já no Manager Studio, no meu banco de dados local. A gente vem trabalhando no banco de dados projetos, né, em toda essa sequência de videoaulas. Porém, eu vou estar criando aqui um banco de dados novo que vai ser relacionado a esse projeto de controle de despesas, beleza? O que acontece aqui?
Todos os scripts de criação de tabelas, eles já estão prontos, né? Eu gerei uma explicação de cada tabela e cada coluna, o que ela vai significar. Eu não vou estar fazendo do zero, porque já foi demonstrado aqui várias vezes como fazer a criação das tabelas. Ok? Então, quem já está seguindo aqui a sequência de videoaulas já sabe como funciona. Porém, no momento de criar as procedures, aí eu vou estar criando, demonstrando a procedure passo a passo, explicando o que eu quero fazer e que lógica também eu utilizei para transformar isso, né, na parte de código no SQL Server. Então, vamos estar iniciando com a criação do banco de dados. Vamos lá? Olha, então a gente vai começar para criar o nosso banco de dados. Esse banco de dados ele vai se chamar despesas. E como que foi o script que eu defini aqui? Eu criei o script de uma forma que, se eu executar ele e já existir esse banco de dados no meu servidor de SQL Server, ele não vai gerar o erro, ele só não vai executar nada. Então, o que eu fiz aqui primeiro? Eu verifiquei se not exists, se não existir, um registro na tabela sys.databases, o array_name é igual a despesas. Essa tabela aqui, sys, sempre que vocês ver sys. Alguma coisa, quer dizer o quê? São tabelas de sistema. São tabelas do próprio SQL Server, onde ele vai guardar para a gente as nossas informações das tabelas dos bancos que nós criarmos, ok? Então, toda a informação de tabelas que foram criadas são guardadas também dentro de outras tabelas, porém, tabelas do nível sistema, onde a gente não vai fazer a manipulação delas diretamente, beleza? Então, se not existe select name from sysdatabases where name é igual a despesas, se não existir um banco de dados chamado despesas, eu faço a criação do banco de dados. Vamos lá? F5, comandos concluídos com êxito. Vamos conferir aqui no pesquisador de objetos se o banco de dados foi criado realmente. Aqui, ó, banco de dados criados, nome despesas, beleza? No momento ele está vazio porque eu acabei de criar ele, ok? Então vamos partir agora para o segundo script. O segundo script é a tabela de usuários, ok? Lembrando que tudo que for feito dentro do sistema é referente ao usuário. Uma despesa cadastrada, uma receita, verificação de login, uma anotação, e as atividades também são referentes aos usuários. Então vamos estar iniciando pela tabela de usuários. Então aqui novamente eu fiz uma verificação se existe uma tabela com o nome de usuários no meu servidor. Se não existir, eu crio a tabela usuários. Só lembrando aqui, vamos trocar de banco de dados, senão ele vai criar no banco de dados projetos. Porém, o que a gente quer estar trabalhando é o banco de dados despesas. Beleza? Alternei aqui então de banco de dados. Então vamos estar iniciando a criação da tabela de usuários. Quais são as colunas que eu defini para essa tabela? Primeiramente, a coluna PK, que é a chave primária. Então aqui eu criei uma constraint para ela. Então vai ser ali, né, a minha coluna autoincremento, que vai identificar cada registro, cada linha da tabela de usuários. Essa coluna PK aqui, ela sempre vai ser padrão em todas as tabelas que a gente for trabalhar, né? Sempre que, no meu caso, eu trabalho com banco de dados, eu utilizo a coluna PK como a chave primária. Aí vai depender de cada desenvolvedor, né, de cada projeto que está executando. Então eu tenho aqui o nome de usuário, um varchar 50 not null, que vai ser a identificação do usuário. O e-mail, um varchar 50 também not null, que ele vai servir principalmente de login e também de recuperação de senha. E eu também tenho a senha do usuário, ela é um varchar 30 not null. Ela vai ser utilizada para o login no sistema. F5, comandos concluídos com êxito, tabela de usuários criada com sucesso. Vamos partir para outra tabela. Aqui vai ser a tabela de contas. Como eu expliquei para vocês, contas vão ser o que vai estar vinculado às receitas e às despesas para que seja possível gerar ali um controle, né, dos saldos e do que o usuário tem a pagar. Então, iniciando, tabela de contas, coluna PK, chave primária. Temos aqui a coluna FK usuários, que é int not null. O que vai acontecer? Vai definir a qual usuário aquela conta pertence. Ok? Então, cada usuário vai ter o seu cadastro de contas. Um usuário não vai conseguir ver o cadastro de contas de um outro usuário. Ok? Vamos ter o nome, um varchar 20 not null, que vai servir como título. E vamos ter um ícone, que é um inteiro, um int not null, que vai ser uma personalização visual. No momento de fazer a parte visual desse projeto, né, vai ficar mais claro para vocês
o que esse ícone aqui vai estar significando. Depois de criar a tabela, eu vou estar criando uma constraint. Lembrando que para manter, né, sempre é indicado para manter a integridade dos dados, tá fazendo a criação das constraints. Por quê? Como eu estou referenciando o FK de usuários aqui, ele pertence à coluna PK da tabela de usuário. Então, eu somente vou conseguir cadastrar uma conta caso a minha coluna FK usuários seja uma linha válida da coluna PK da tabela de usuários. Então, tabela contas, ela é filha da tabela de usuários. Aqui eu estou criando a constante. Alter tables contas, o if check, add constante, pk contas, da tabela usuários, foreign key fk usuários, faz references, tabela de usuários na coluna pk. OnDelete e onUpdate cascade. Então, se eu deletar um usuário, automaticamente a tabela de contas referente às linhas, né, de conta referente àqueles usuários também vão ser totalmente deletadas, beleza? Eu só vou fazer aqui uma modificação, que é o quê? Passar esse nome de coluna FK usuários no nome da constraint, para manter aqui um padrão, beleza? Então, vou criar a tabela contas criadas com sucesso e também vou criar a constraint. Beleza? Tabela e constraint criada. Vamos partir então para a nossa próxima tabela. A próxima tabela é a tabela de despesas. A tabela de despesas, ela tem uma particularidade. Por quê? Como que vai funcionar? Para cadastrar uma despesa, eu vou ter aqui no meu sistema, ele vai ter várias opções. Eu vou poder cadastrar uma despesa simples, que seria referente a somente um registro e a uma data específica. Eu vou poder estar cadastrando despesas fixas, que é o quê? Que essas despesas elas vão se repetir mês a mês, ok? Então, se eu cadastrei uma despesa para o mês 4 de 2024, a partir do momento que eu for avançando de mês, essa despesa ela vai se manter a cada mês. Eu também vou ter despesas repetíveis, que são o quê? Eu vou repetir uma despesa, por exemplo, em 10 vezes. Então, o sistema ele vai ter que conseguir repetir essa despesa para mim a partir do número de vezes que eu defini no momento de cadastrar essas despesas. E eu também vou ter despesas parceladas, que vão ser o quê? Vamos supor que eu tenho uma despesa ali de R$1.000. Eu vou estar parcelando ela em 10 vezes. Automaticamente, o sistema ele vai ter que conseguir fazer o cálculo para mim do valor total dividido pela quantidade de vezes que eu quero fazer esse parcelamento e vai gerar para mim ali o valor parcelado mês a mês de forma automática. Então, determinadas situações são um pouco mais complexas do que outras. Beleza? Para estar explicando aqui um pouco como que vai funcionar a questão das tabelas de despesas, eu vou estar iniciando criando a tabela despesas fixas, que é a que vai gerenciar quando o usuário cadastrar uma despesa fixa. No momento também que for criar procedure, vocês vai ficar mais claro para vocês para que essa tabela de despesas fixas vai servir. Então vamos lá. Tabela de despesas fixas, a primeira coluna é a PK, chave primária, int not null, coluna FK usuários, que vai ser referente a qual usuário aquela despesa fixa pertence, a coluna FK contas, que é um int not null, que é a conta que aquela despesa está vinculada. Vamos supor, eu utilizo a conta do Banco Inter, então eu vou cadastrar uma conta chamada Banco Inter. Eu tenho também, né, vamos dizer assim, receitas guardadas na minha carteira ou num cofre. Então, eu vou cadastrar a minha conta carteira ou conta cofre. Então, a questão de conta vinculada significa isso. Descrição é um varchar 150 not null, que vai ser o título da minha despesa. Valor, numeric 18 de 2 casas decimais, também not null, que vai ser o valor daquela despesa. Data de vencimento é um datetime, aqui vai ser not null. Vou fazer essa correção aqui nesse momento. Então, vai ser a data de vencimento da minha despesa. E detalhes. Detalhes vai ser um varchar max not null, que é onde vou bem dizer, colocar uma observação, caso eu queira naquela despesa. Beleza? Então, vamos lá. Criando a tabela de despesas fixas,
comandos concluídos com êxito. Vou estar criando uma constraint da tabela usuários, porque eu tenho a coluna FK usuários. FK usuários deve ser um registro existente na tabela de usuários. Então, uma despesa fixa, ela pertence a um usuário. Vou estar criando aqui a minha constraint. Constraint da tabela de contas. Mesma coisa. Aqui nessa tabela de despesas fixas, eu tenho uma chave estrangeira de uma outra tabela, que é o quê? Uma despesa fixa, ela pertence a uma conta. Então, ela faz referência a outra tabela. Nesse caso, eu também vou estar criando uma constraint. Ok? Constraint criada com sucesso. E agora eu tenho aqui a tabela de despesas. Ok? Vou explicar para vocês aqui como que ela vai funcionar. Chave primária, pk, int, identity not null, com a sua constraint. Coluna FK usuários, int not null, que vai ser a qual usuário pertence essa despesa. Coluna FK despesas, que é o quê? São referente a despesas que se repetem a uma quantidade X de parcela. No momento que eu for estar criando uma despesa que ela é repetível, que ela se repete, o que vai acontecer? Eu vou estar fazendo de uma forma que o meu sistema ele consiga entender que aquela despesa ela é uma despesa repetível, certo? Disso eu vou utilizar então a coluna FK despesas, que faz referência à própria tabela de despesas. Eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso. Eu posso ter uma coluna que ela é uma chave estrangeira, que a chave primária é um registro da mesma tabela. Ok? No momento da procedure, vocês vão conseguir ver melhor isso funcionando. Ok? Coluna despesas fixas, FK despesas fixas, ela é um int null, ela vai ser referente à despesa que se repete a todo mês, a despesas fixas. Então, inicialmente eu criei a tabela despesas fixas. Como que isso vai funcionar? No momento que eu vou estar inserindo uma despesa fixa, eu não posso inserir essa despesa a todo mês, né? Porque o usuário ele pode definir em um determinado momento que aquela despesa fixa ela não ocorre mais. Então, como que eu vou, por exemplo, fazer um insert na minha tabela até no ano de 2030, 2050, por exemplo? Eu não sei, né, até qual determinado momento aquela despesa ela realmente é fixa. Pode chegar um momento que não existe mais aquela despesa, então o usuário vai lá e faz a exclusão dela. Então, dessa forma, eu vou utilizar a tabela de despesas fixas para fazer esse gerenciamento. Né? No momento da procedure, vocês vão ver melhor na prática como que vai ser esse gerenciamento. Tem aqui também FK contas, que é um int not null, é qual conta aquela despesa está vinculada. Descrição, varchar 150 not null, que vai ser o título. O valor é o numeric 18.2, not null também, que é o valor da despesa. A data de vencimento é um datetime not null, que é a data de vencimento da despesa. Data de pagamento vai ser o momento que eu definir aquela despesa como paga. Detalhes. Vai ser uma observação, né, que vai ser um varchar max, um null, que o usuário vai poder estar definindo um detalhe, né, uma observação ou não. E status da despesa, ela é um int not null, que vai ser o controle da despesa. Eu vou gerenciar quando a despesa está não paga, quando ela está paga e quando ela está fixa, excluída. Este inteiro ele vai ser 0, 1 ou 2. Nesse caso, no momento de criação das procedures, vocês vão entender melhor a cada caso que eu utilizo. Não paga, paga e fixa, excluída. Beleza? Então, vamos estar criando aqui a tabela de despesas, comandos concluídos com êxito. E agora vamos estar criando as constraints. Essa tabela aqui ela tem bastantes constraints. Vão ser as constraints da tabela de usuários, a qual o usuário pertence, a constraint da própria tabela de despesa, quando a despesa ela é repetível, a constraint das despesas fixas, que são todo mês aquela despesa ela existe, e a constraint da tabela de contas, que é a conta que aquela despesa ela pertence, beleza? Vou estar selecionando aqui e estar executando comandos também concluídos com êxito. Vamos partir então para a nossa próxima tabela. Agora é a tabela de receitas. A tabela de receitas ela é basicamente igual à tabela de despesas, porém é o inverso. Despesa é o que eu tenho de gasto e receita é o que eu tenho a receber. O funcionamento vai ser
praticamente o mesmo. O que vai mudar é somente o sentido, beleza? Iniciando então, tabela de receitas fixas, coluna PK, FK usuários, a qual usuário pertence àquela receita. FK contas também é uma conta vinculada. A descrição seria o título. O valor, ele vai ser o valor que aquela receita tem. A data de vencimento é a data de vencimento daquela receita. E detalhes funcionam como a observação. Mesma coisa que eu tenho uma constante da coluna FK usuários e uma constante da coluna FK contas, a qual usuário pertence àquela receita, a qual conta aquela receita também pertence. Vamos estar executando aqui, tabela criada, primeira constante criada, segunda constante criada. E agora partindo também para a tabela de receitas em si. Mesmo funcionamento da tabela de despesas. PK, chave primária, FK usuários, a qual o usuário pertence à receita, FK receitas, para receitas que se repetem em uma quantidade X de parcelas. FK receitas fixas são receitas que se repetem a todo mês. FK contas é a conta que está vinculada, conta que aquela receita está vinculada. Descrição, que é o título, o valor é o próprio valor da receita. Data de vencimento é a data que aquela receita vence. Data de recebimento, a data que aquela receita foi recebida. Detalhes seria a observação. E status receita para controle das receitas. Aqui ficou errado. 0, receita não recebida. 1, receita recebida. 2, receita fixa excluída. Vamos estar criando a tabela. Agora a parte das constrantes, constante para a coluna FK usuários, coluna FK receitas, coluna FK receitas fixas e coluna FK contas, beleza? Para a gente manter a integridade dos dados. Vou estar executando a criação da tabela. Beleza, então o que acontece aqui? Já existe um objeto chamado receitas, então porque eu já criei ele anteriormente. Vamos lá então, constante, primeira constante, segunda constante, terceira constante, quarta constante, comandos concluídos com êxito. Vamos partir para a nossa próxima tabela. Agora a gente tem a tabela de anotações, ok? Tabela de anotações, ela começa também com PK, chave primária, coluna FK usuários, int not null, a qual usuário aquela anotação pertence. Vai ser o título, que é um varchar not null, detalhes, um varchar max null, que seria a observação daquela anotação, uma data, datetime null, data da anotação para automações, que foi o que eu falei para vocês, né, que eu vou estar criando uma automação em cima da tabela de anotações. Então, nesse caso, a gente também vai fazer consumo de API para gerar essa automação. Hora da anotação para automações, que vai ser um tipo inteiro null, e envia por e-mail char3 not null, sim ou não, que vão ser essas opções que podem ser inseridas nessa coluna. E ela vai ser uma automação de envio da anotação por e-mail. Criação da tabela. E aqui também vamos ter a criação de uma constante, que essa tabela ela é referente, né, a usuários. Logo eu vou ter uma constante aqui para manter a integridade dos dados. Beleza, comandos concluídos com êxito. Vamos partir para a próxima tabela. A próxima tabela é a tabela de atividades, que vai ser tudo que o usuário fizer dentro do sistema. O sistema ele vai catalogar aquelas atividades, tudo que ele fizer. Como eu falei, o que ele cadastrar, o que ele editar, o que ele inserir também. Beleza? Tabela de atividades. Coluna PK, chave primária, é um int identity not null com a constante devidamente criada. Coluna FK usuários, int not null, a qual usuário aquela atividade pertence. Coluna data, datetime not null, a data da atividade. Coluna ação, é um varchar 10, que é a ação que foi executada. Nesse caso, a ação seria, por exemplo, cadastrar, editar e excluir. A coluna antes, ela é um varchar max not null, que vai ser o registro original que se iniciou, né, como o registro estava. E a coluna depois, varchar max not null, e o que aconteceu quando o registro ele foi alterado. Vamos estar criando aqui a tabela.
E depois de criar a tabela, vamos estar criando então a constraint. Essa daqui também, ela faz referência a um usuário, né? Então, uma atividade, ela vai estar diretamente ligada a um usuário. Para manter a integridade dos dados, vamos estar então criando a nossa constraint. Beleza? Constraint criada com sucesso. Então, neste primeiro momento, o que vai acontecer? Eu estou só mostrando para vocês como que vai ser a estrutura das nossas tabelas. Na próxima videoaula, eu vou estar iniciando a criação das procedures referente à primeira tabela que a gente criou, que é a tabela de usuários. Então, nessa videoaula eu vou estar mostrando a procedure que vai ser referente à criação de usuários, que no caso seria o cadastro, e também a questão de login do usuário. Então vai ter uma procedure que ela vai definir se o usuário que está tentando logar, se ele é válido ou não, né? Se o sistema vai permitir que aquele usuário faça o login no sistema. É isso aí, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado aí da videoaula de hoje. Não esqueça de deixar seu like. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever para estar recebendo mais e mais vídeos sobre programação do SQL. Ficou alguma dúvida, tem alguma sugestão? Deixa aí seu comentário, que ele vai ser muito bem-vindo e eu vou responder rapidamente, tá bom? É isso aí, pessoal. Espero vocês na próxima videoaula. Até breve!